Dados os pontos A e C, que são extremidades da diagonal de um quadrado, calcule as coordenadas dos vértices B e D, sabendo que o x de B é maior do que o x de D. Bom, é uma questão parecida, né, com a questão anterior. Eu vou desenhar aqui um quadrado, vou fazer as duas diagonais. Na outra questão ele te dava os vértices consecutivos, né, as coordenadas dele, e aqui ele te dá os vértices das diagonais, que é aqui ele chama de ponto A, coordenadas 1 e 2, e vértice C de coordenadas 3 e menos 4. Eu aqui o vértice B, eu vou chamar aqui de P e Q, e aqui o vértice D, coordenadas M e N. Se ele fala aqui que XB é maior que XD, então eu tenho que aqui, ó, o P ele é maior que o M. Então essa é a relação que a gente vai guardar lá no final, que vai servir pra gente. Bom, primeiro de tudo é achar aqui o valor do lado, né? Eu tenho essa diagonal, posso fazer essa distância de A até C, achar a diagonal, e através da diagonal do quadrado eu posso achar o lado. Então eu tenho que a distância aqui de A até C ao quadrado, eu vou fazer do sentido de A para C, então ficou 1 menos 3 quadrado mais 2 menos 4 quadrado. Distância de A até C ao quadrado, aqui ficou menos 2 ao quadrado dá 4. Aqui ficou 6 ao quadrado dá 36. Logo isso aqui ficou raiz de 40, né? Que é essa diagonal aqui. Então, essa diagonal vale raiz de 40. Logo, para achar a diagonal, lá na geometria plana, né? Você pode fazer um Pitágoras também aí. Ele é dado por essa relação. Diagonal é o que? Lado, raiz de 2. Isso é feito através de um Pitágoras, tá? Que aí existe até na internet a fórmula dessas deduções. Mas vamos lá, a diagonal é raiz de 40. Vou isolar aqui, né, o L. Então, dividido por raiz de 2. Logo eu posso colocar o seguinte. Posso colocar todo mundo numa mesma raiz, né? Ficou 40 dividido por 2. Então, isso aqui ficou 40 dividido por 2 dá 20. Logo, dá raiz de 20. Então, o lado aqui, ele vale pra gente raiz de 20. Vamos apagar aqui. E agora é só fazer o seguinte, né? Eu posso fazer a distância para achar uma relação aqui entre P e Q, fazer a distância de B até A e de B até C, já que são distâncias iguais, né? Aí eu acho uma relação entre P e Q e depois, através dessa relação, tento isolar uma das coordenadas e a gente vê qual o valor real de cada coordenada aqui. Então eu tenho que a distância de B até A é igual à distância de B até C. Vou pular aquele processo de levar os dois lados ao quadrado. Então vou fazer aqui do sentido de B para A, né? Então ficou P menos 1 quadrado mais Q menos 2 quadrado. Isso é igual a P menos 3 quadrado mais Q menos 4 dá mais 4 ao quadrado. Então ficou P quadrado menos 2P mais 1 mais Q quadrado menos 4Q mais 4. Aqui ficou P quadrado menos 6P mais 9 mais Q quadrado mais 8Q mais 16. Eliminando aqui P quadrado com P quadrado, Q quadrado com Q quadrado. Então aqui ficou menos 2P menos 4Q. Isso aqui ficou 5, né? 4 mais 1, 5. Do outro lado ficou menos 6P. Aqui ficou 8Q. Isso aqui ficou 25, né? 16 mais 9. Então colocando 6P para o outro lado, menos 6P, então aqui ficou 4P igual. Jogo esse 6Q para lá, vai somar com esse 8Q, então aqui ficou 12Q. E esse 5 eu passo para o outro lado subtraindo, vai ficar 20 positivo. Divido todo mundo aqui por 4. Então ficou P é igual a 3Q mais 5. Essa aqui é a relação que a gente achou.
Bom, agora para poder achar os valores eu tenho o seguinte. Eu posso fazer essa distância de B para C. E esse valor, né, eu já tenho que a raiz de 20, só que como é elevado ao quadrado, né, já que a gente vai fazer a distância de B até C, então aqui vai ficar o próprio 20. Então ficou 20 igual vou fazer do sentido de B para C, então ficou P menos 3 quadrado mais Q mais 4 quadrado. Então aqui ficou 20. Quem é P? P eu já posso colocar aqui, né, para a gente diminuir. Você poderia desenvolver logo esse P menos 3 quadrado, mas aí daria muito trabalho, né? Já vou substituir direto o P aqui. Então, que é o P? O P é 3Q mais 5 menos 3 quadrado. Mais Q mais 4 ao quadrado. Então, ficou aqui 20. Aqui ficou, vou repetir, 3Q. 5 menos 3 dá 2 ao quadrado. Mais Q mais 4. Isso aqui elevado ao quadrado. Então, ficou 20. Desenvolvendo isso aqui, ficou 9Q quadrado mais 2 vezes o primeiro, né, dá 6Q vezes o segundo, 12Q mais 4, mais Q quadrado, mais 8Q, isso aqui mais 16. Então, agrupando aqui, os termos semelhantes, ficou 9Q quadrado com Q quadrado, 10Q quadrado, 12Q mais 8Q, 20Q, e aqui 16 mais 4 dá 20. E aqui eu vou cancelar, né? Esse 20 com esse 20. Agora ficou fácil, porque não precisa fazer soma em produto ou básica, algo do tipo, já que a gente caiu numa equação de segundo grau incompleta, né? Então eu divido aqui por 10. Então aqui ficou Q quadrado mais 2Q igual a 0. Logo o Q pode ser 0, o Q pode ser 2. Então aqui os valores que a gente tem para o B. Então eu posso ser 0, né? Ou pode ser 0, ou no caso pode ser 0 ou menos 2. Coloquei 2 aqui, é menos 2. Né? Porque vai ficar aqui, ó. Eu colocando aqui ficou Q, colocando Q em evidência, aqui ficou Q mais 2 igual a 0. Então aqui vamos dizer que o Q vale 0 ou Q vale menos 2. Então aqui vale menos 2. Então substituindo o Q aqui, se o Q vale 0, o P vai valer 5. E se o Q valer menos 2, colocar menos 2 aqui, vai ficar menos 6. Menos 6 mais 5 dá menos 1. Então, esses são os valores de B. Mas só que aí você tem que pegar um detalhe. Veja bem. Se eu fiz esse processo aqui, ó. Eu fiz através desse triângulo aqui. Mas se você for olhar para esse daqui também, os cálculos vão ser o mesmo, né? Então os valores vão ser o mesmo, porque aqui eu vou fazer o mesmo processo semelhante e pode ver que as diagonais, ó, elas são a mesma. Então aqui, se eu fosse fazer, por exemplo, para esse ponto D, então eu acharia o valor da diagonal, que eu já achei aqui. Aí faria uma relação aqui de distância de D até C ou de D até A, né? Igual eu fiz aqui, ó. Acharia uma relação, que foi essa relação aqui. Ficaria no mesmo processo, já que são os mesmos números. E daqui eu poderia fazer uma distância, por exemplo, de A até D, ou de A ou de C até D, que também resultaria na mesma. Só que, no caso, um aqui vai ser o B e outro aqui, no caso, vai ser o D. Então, para saber, ele diz o seguinte, que o x do B, né, a abscissa de B é maior do que a abscissa de D. Logo, o B vai ser esse mesmo e esse aqui vai ser o ponto D, de coordenadas -1 e 2.